Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje, terça-feira, a gente tem aula de ciências. E na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai continuar o nosso assunto sobre plantas, as variedades de plantas, né? Quais são as plantas que existem no nosso bioma, que é o cerrado. Falar sobre as plantas que elas se adaptam, as diferenças das plantas, né? Vamos começar então. Bom, na nossa aula de ontem, vocês tinham esse textinho para colar, tinham que pesquisar 3 plantas do cerrado e fazer o desenho. O que é o cerrado? O cerrado é um bioma, ou seja, um espaço geográfico que tem suas características. Existem vários biomas no Brasil, 6 biomas. O cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal. Cada bioma desse tem as suas próprias características, tem seu próprio solo, seu próprio clima, né? Então, o bioma que a gente vive, o espaço, né, geográfico que a gente vive, é composto pelo cerrado, que é o tempo mais seco, né? Tem as chuvas tem chuvas em alguns determinados tempos, momentos, né, do seu ambiente, no seu ambiente. Então, o cerrado é o bioma, é o espaço geográfico que se faz presente no estado de Goiás, né, na região centro-oeste. Vamos ler o textinho. O cerrado ocorre principalmente na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, e Tocantins. Então, o centro-oeste é a região. Dentro do centro-oeste existem alguns estados, que é esses que estão entre parênteses, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. A vegetação é composta de arbustos retorcidos, então as suas árvores, as suas plantas, elas são um pouco tortas, tortas. E de pequeno porte, não são árvores grandes, igual você vai na Amazônia, as árvores de lá são grandes, longas, muito altas. Já no Cerrado, as árvores daqui são mais baixas, não são tão longas e são retorcidas, né? E aí fala assim, sendo os principais tipos de plantas, né, que existem no Cerrado é o pequi, o araçá, o murici, o buriti, o indaiá. Tem também a árvore, né, que é florida, floresce no tempo de seca, que é o ipê. Então, existem as plantas próprias do bioma cerrado. Cada planta tem o seu habitat, tem o seu espaço lá na Amazônia. Lá na Amazônia tem as plantas próprias da Amazônia, que são adaptadas ao ambiente amazônico. Aqui no Cerrado, as plantas precisam se adaptar a alguns períodos sem chuva e o tempo muito seco. Então, para cada bioma existe uma planta adequada para aquele ambiente. Como eu falei, existem vários tipos de plantas, uma variedade de plantas. E as plantas são seres vivos, porque elas nascem, né? Crescem, se reproduzem, elas respiram, se alimentam. Vamos lá. As plantas possuem longas raízes para retirar água e nutrientes em profundidades maiores. Então, as raízes das árvores, das plantas do cerrado, elas têm longas raízes. Por quê? Para poder retirar água de maiores profundidades. A água é mais difícil de ser encontrada, então precisa ter raízes longas para retirar essa água do solo. Então, essa foi a atividade, o textinho de ontem. Vocês fizeram desenhos de algumas plantas, fizeram pesquisa, né? Pequi, jatobá, ipê, muitos desenharam essas plantas. Agora, vamos para de hoje, para nosso textinho, para nossa atividade de hoje. Então, hoje, a gente ia trabalhar a partir do nosso livro didático, na página 34 e 35. Qual que é o título dessa unidade? O mundo das plantas. Vocês teriam que fazer o quê? Observar a imagem da página 34 e 35, responder algumas questões, como? Olha a primeira questão, como que fala? Quais componentes do ambiente aparecem na imagem, né? As plantas, o solo, tudo faz parte do ambiente. 2. O que as plantas da imagem têm de semelhante? Existem várias plantas, como vocês podem ver. O que elas semelhante significa igual? O que elas têm de parecidos? As folhas, todas possuem folhas. O que tem de diferente? Porque cada uma tem um tipo de folha, a variedade de folha. Então, a gente pode observar aqui o que elas têm de parecidos, de semelhante às plantas. As folhas, todas possuem folhas. Qual que é a diferença? É que existe uma variedade de folha. Cada folha tem um tamanho,
um estilo. 3. Qual é a relação entre a casa mostrada na imagem e as plantas? Qual que é a relação das plantas com a casa? A casa dessa imagem, como vocês podem ver, ela foi construída de madeira. E a madeira é retirada do tronco das árvores. Então, qual que é a relação? A árvore é uma planta, né? Que produz, através dela, produz a madeira. Então, qual que é a relação da casa com as plantas? A relação é que a casa foi construída de madeira que é retirada de uma árvore, de uma planta. Então, essa é a relação entre elas. Então, no final, vocês teriam que observar essa imagem, fazer o cabeçalho no caderno de ciências e ilustrar essa página 34 e 35. O que é ilustrar? Desenhar esse desenho que vocês viram na página 34 e 35, a casa, as plantas, conforme o que vocês compreenderam sobre a imagem. Então, a gente aprendeu ontem e hoje sobre as plantas, a variedade de plantas. E que cada planta se adapta ao ambiente em que vive, né? Tem que ser o habitat. Como no caso do cerrado, o clima é mais seco. As plantas se adaptam. Existem as plantas próprias para este bioma. O que é bioma? É um espaço geográfico que possui suas próprias características de clima, solo, vegetação, entre outras coisas que são características de cada bioma, certo? Beijos, beijos. Tchau, tchau, tchau.